Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos os irmãos aí da Igreja Cristã Betel, em Tijuca, em Mateus Leme. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais um vídeo, nesse tempo de quarentena. E a saudade aí dos nossos encontros, as reuniões de oração, os cultos e a evangelização. Enquanto isso, nós vamos aí dessa forma com vídeos, compartilhando também através do Zap, o Zap da igreja, e vamos nos com Deus. Nós tivemos aí a oportunidade dada por Deus de estarmos compartilhando sobre a fé que vence a ansiedade. Enquanto Deus foi me dando o que falar sobre isso, eu fui fazendo uma sequência dos vídeos. Me parece que aí 5 vídeos, onde nós falamos, não esgotamos, né? A Bíblia é inesgotável, nós não esgotamos o assunto, mas até onde o Senhor me deu a palavra sobre o combate à ansiedade, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo esse isolamento, esse perigo aí do coronavírus. Então, a ansiedade, ela tende a aumentar, né? Ela tende a se alojar na nossa vida. Então, nós estamos aí compartilhando a palavra de Deus para nos fortalecermos contra a ansiedade, contra a preocupação. E nós, então, tivemos a oportunidade de compartilhar as passagens de Mateus 6, 25 a 34, Filipenses 7, João 14, 27, e voltamos lá, terminando em Filipenses 4, irmãos, e o assunto é libertos, mas ainda escravos? Uma pergunta. Então, nós vamos estar refletindo sobre isso. Libertos. Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, você é liberto. Mas a pergunta é, liberto, liberta, mas ainda escravo? Então, uma reflexão nesse sentido, para que você tenha certeza se realmente você tem gozado e usufruído da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez digo que nós não vamos esgotar, porque a Bíblia é inesgotável, mas nós vamos naquilo que Deus for me colocando no meu coração como pastor, e eu vou trazendo, então, na sequência. Hoje nós vamos trabalhar uma parte, e nos próximos vídeos, talvez mais um, talvez mais 2 vídeos, a hora de terminar essa reflexão nesse assunto, o Senhor vai nos mostrar, tá certo? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor continue nos sustentando. Eu rogo que o Senhor continue guardando cada irmão, cada irmã, cada família, toda a família da fé seja renovada, fortalecida, sustentada pelo teu poder, pela tua palavra, edificada na tua palavra. Que Deus, este tempo de quarentena, de isolamento social, ele não seja um tempo, Pai, de esmorecermos, de sermos tomados e dominados por nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma covardia. Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito é de poder, amor e moderação. Então, Espírito Santo, inunda as famílias dos cristãos, inunda toda a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo espalhado na face da terra, e reveste-nos com poder e autoridade, com coragem, intrepidez e ousadia em ti, Espírito Santo, para que nós possamos, no nome de Jesus, continuar firmes como testemunho do Senhor. Nós oramos crendo, te agradecendo, que o Senhor nos ilumine, como sempre o Senhor faz. Amém. Irmãos, vamos lá. O texto é Atos, livro de Atos, capítulo 7, versículos 17 a 41. Atos 7, 17 a 41. Então, nós estamos agora, meditamos nos outros vídeos anteriores, na sequência, a fé que vence a ansiedade, a fé que destrói a ansiedade. E agora nós vamos estar tratando de um outro assunto, e eu intitulei aqui, libertos, mas escravos, ainda escravos, libertos, mas ainda escravos. Então o Senhor quer nos sondar, quer nos convencer de qual é a nossa condição hoje. Como crentes fomos libertos, tirados da escravidão do pecado, mas será que ainda estamos vivendo como escravos? Não devemos. Então, é nesse sentido. Amém? Então, Atos 7, 17 a 41. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, aí no celular, de preferência o livro, né? Melhor ler o livro, papel, do que ler no celular. Mas
faça a sua escolha e vamos lá. Queria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora o último versículo dessa reflexão, que nós vamos dar depois continuidade em outro vídeo, versículo 41. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Amém. Quem está fazendo essa fala, nesse contexto, é Estevão. Estevão que veio a ser apedrejado. Nós não vamos tratar essa parte. Mas veja bem, Estevão foi preso. Você lê depois aí o contexto, e você vai ver que ele estava sendo usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um servo do Senhor, um homem cheio de sabedoria, que foi designado para trabalhar com a palavra, mas numa distribuição de alimentos, e ao mesmo tempo Deus o usava também para operar sinais e maravilhas, e por isso o impacto que gerou trouxe a inveja, trouxe a perseguição da liderança judaica. E da mesma forma que eles também ficaram no encalço de Jesus Cristo, nosso Salvador, enquanto ele estava aqui na terra, isso aconteceu também com os cristãos.
E não foi diferente com Estevão. Então, Estevão aqui, ele está fazendo o discurso. Você leia aí o contexto. Estevão está preso e está agora apresentando uma, vamos chamar assim, de como se fosse uma defesa. Ele está argumentando. E ele começa a fazer um resumo, né? Ele foi falsamente acusado de que teria se levantado contra Moisés, contra as instituições judaicas, né? Testemunhas falsas foram lá, foram subornadas. O contexto mostra isso. Mas onde é que nós queremos trabalhar dentro do título que nós estamos dando a essa reflexão? Libertos, mas ainda escravos? Então, ele faz um resumo, você veja aí, depois você vai lá no Velho Testamento, nas passagens, né, Êxodo e tal, você vai buscar todos os fatos ali de forma pormenorizada, mas o nosso interesse aqui é nesse resumo que Estevão está fazendo para o próprio povo judeu, para aquele tribunal, onde ele mostra como Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, como Deus agiu, né? Então, ele está apresentando essa defesa. E ele faz algumas observações e depois ele vai praticamente acusar, né, aqueles líderes de terem liderado a crucificação do Senhor Jesus. Mas o importante aqui para você e para mim, sabe o que é? Você e eu precisamos nos acostumarmos, e eu estou falando de acostumar aqui no sentido positivo, com os confrontos de Deus. Você não pode, eu não posso, querer ser um crente que não é confrontado. Como é isso? A palavra de Deus, ela serve para nos salvar, amém? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro vivo. É o único livro vivo. É o livro. É a palavra que vem do trono de Deus. Velho e Novo Testamento. Existe uma progressão nas Escrituras. Os fatos vão acontecendo, todas as profecias vão sendo cumpridas. Aqui Estevão está dando um resumo de como foi a libertação do povo, o procedimento do povo, a reação da liderança, desvios e tal. Mas você precisa entender o seguinte, a palavra de Deus, ela nos salva, ela salva toda pessoa que crê em Jesus, que ouve a palavra, que se arrepende, que entrega a sua vida a Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador. Agora a palavra vai funcionar para edificar. Então vamos repetir isso. Primeiro, a palavra de Deus vem para nos salvar. Ela salva. Aleluia. Amém. Agora, salvos, nós somos o quê? Edificados. Amém. Sendo edificados, quando eu e você somos edificados, e isso está envolvido na nossa santificação, que perdura por toda a nossa trajetória aqui até a morte ou até a volta de Jesus. Então, eu sou salvo, você é salvo em Cristo, você converte, agora é um discípulo de Jesus, então agora você vai ser edificado. Então você vai viver esse processo de santificação. Nesse processo, é necessário que eu e você sejamos confrontados. Isso é muito positivo, isso é fundamental. Nós vivemos, eu sempre tenho falado isso, que nós vivemos numa igreja frouxa. A igreja brasileira é uma igreja, de modo geral, frouxa. Os cristãos são inclinados a serem nominais. As pessoas se acomodam na fé, são passivos, né? Até porque aqui nós não temos aquela perseguição das autoridades, né, declarada. A perseguição existe, mas é velada, né? Ainda é velada. Mas nós não temos ali proibição de ter cultos, né? Somos um país que tem liberdade de culto, e isso é muito bênção de Deus, só que nós não sabemos aproveitar isso. Grande parte da igreja evangélica, da qual eu e você fazemos parte, né, não estou aqui me excluindo, infelizmente fica aqui esse alerta para você pensar se é você, para eu pensar se sou eu, e nós tomarmos posição, arrependemos. É uma igreja passiva, uma igreja que, ao invés de aproveitar a liberdade de culto para ser diligente, ela acaba, grande parte da igreja, grande parte da liderança se torna negligente. Negligente na evangelização, negligente na santificação. Então, uma igreja que quer viver uma vida suave. Não há proposta de vida suave para a igreja, mesmo nos países onde há liberdade de culto. Porque ali o inimigo tem outras formas de atacar a igreja, de esfriar a igreja,
de cegar, de deixar os crentes sem discernimento. O inimigo faz isso. Então, onde há liberdade de culto, como é o caso do Brasil, graças a Deus por nós termos essa liberdade, graças, é bênção de Deus. Não sabemos até quando o Senhor vai permitir essa liberdade de culto, mas nós precisamos ser diligentes, principalmente na evangelização. Quantos lugares nós temos ido, próximos aqui de Belo Horizonte, onde eu estou, bem perto aqui, pessoas não evangelizadas, pessoas não têm contato com a palavra de Deus. Você sai no campo aí para participar de evangelização com ciganos, quilombolas, e você vê pouquíssimo crente numa igreja, num país onde há milhões de crentes. Então, realmente nós estamos devendo. Mas o Senhor é bom, o Senhor nos tem chamado, né? Ele nos tem chamado a nós tomarmos posição. A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, é na igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa família e na igreja. A primeira coisa que tem que acontecer é centralizar esse livro, as Escrituras Sagradas. Oremos, já estamos orando há anos por isso. Muitos cristãos têm orado para a igreja evangélica ela ter novamente centralizado as Escrituras. As Escrituras estão saindo dos púlpitos. Temos inventado muita baboseira. E isso vai nos custar, e já está nos custando muito caro. A ignorância do povo de Deus. Ignorância. A falta de compromisso, falta de conhecimento, a falta de experiências autênticas com Deus por causa da ignorância. Às vezes as pessoas querem ter realmente um caminhar com Deus, mas não recebem ensino. Não tem a palavra. A igreja falha nisso, fica tudo numa mística. E o inimigo infiltra nessa mística e distorce. Então as experiências são comprometidas, contaminadas por falta da palavra. Então precisamos orar e pedir ao Senhor para intervir, para que a igreja brasileira resgate a centralidade da palavra, para que a igreja brasileira tenha aqui, né, nesses dias, profetas verdadeiros. Graças a Deus nós temos aí, graças a Deus, temos orado há anos para o Senhor levantar profetas fiéis. Nós temos visto aí, eu posso dizer aqui, pelo menos 2 que me vieram aqui agora, reverendo Augusto Nicodemos, a Hernandes Dias Lopes, nós temos aí o Paulo Júnior, né? Tem menos idade dos outros, parece, mas muito guerreiro, fiel, né? Fiel à palavra, escravos das Escrituras, né? E outros, tantos outros, né? Que eu não estou aqui agora lembrando, mas nem é o caso. Estou dizendo que nós precisamos resgatar, orar para que o Senhor venha fulminar todo falso profeta, todo lobo, venha restringir, pelo menos, a ação deturpadora das Escrituras, os exploradores da fé, os mercadores da fé, os bandidos da fé, e venha levantar profetas autênticos, homens, mulheres de Deus, para realmente comprometidos, consagrados, para pregar como escravos da palavra. Nós temos que ser escravos da palavra. Compreende? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse discurso de Estevão, ele é confrontador. Você não vai ser edificado sem confronto. Anota isso aí. Eu não estou dizendo que você nunca leu, mas anota isso aí. Nós somos focais. Eu e você só crescemos verdadeiramente sendo confrontados. Esse confronto ele é saudável, porque Deus é um Deus que sonda a nossa mente, sonda o nosso coração constantemente. Nós não conseguimos fazer uma autossondagem como Deus faz. Nós somos chamados a fazer autoanálise, sim. Nós devemos nos analisar a nós mesmos, sim. Mas nós não temos a capacidade que Deus tem de ir no profundo do nosso ser como Ele tem. Por isso nós precisamos dele, um dos motivos nós precisarmos dele. Ele é nossa luz, Ele é nossa luz. E nós somos luz nesse mundo com a luz dele. Nós não temos luz própria. Então, quando Ele nos chama a nós analisarmos a nossa vida, isso não pode ser feito da forma que Ele quer se Ele não estiver encabeçando, dirigindo essa análise que nós fazemos de nós mesmos. Então, aí vem um confronto. E essa análise que você faz da sua vida, que eu faço da minha vida, não pode ser feita sem o conhecimento da palavra de Deus. Não é uma autoanálise
filosófica própria, individualista, não. É uma autoanálise sob a direção do Santo Espírito de Deus, que sempre vai nos trazer a sua palavra. Por isso nós temos visto aí muitas pessoas que até querem deixar sua vida ser repassada, mas elas querem repassar de acordo com a mente delas. Se você quiser fazer autoanálise, um autoexame, que é bom, mas de acordo com os seus critérios, eu fazer de acordo com os meus critérios, nós vamos nos dar mal, porque nós precisamos fazer de acordo com os critérios de Deus, e os critérios de Deus estão revelados na sua palavra. O que não é doutrina bíblica não nos cabe, não nos interessa para crescimento. Entendeu? Então, Estevão está sendo usado pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, sendo injustamente ali, vamos falar entre aspas, processado, e ele então fala e faz um resumo de onde o povo saiu, em que o povo se tornou, a soberania, o poder, a ação de Deus. Então, vem assim, o povo foi liberto do Egito, não foi? É fato. Mas será que ele verdadeiramente vivia como um povo liberto? Será que, pelo menos, a maior parte dele viveu assim? Você foi tirado do Egito. O que é Egito para nós hoje? É o mundo, o sistema onde nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Você hoje é liberto. Você vive como liberto? Então, hoje, nesse primeiro vídeo, nesse assunto, eu quero explorar isso com calma, com calma. Eu e você somos livres verdadeiramente? Glória a Deus. Eu acredito que se você é crente, se você realmente sabe dar a razão da sua fé, você é salvo. Mas a pergunta que eu te faço hoje, você está sabendo vigiar essa liberdade? Sabia que é uma liberdade que precisa ser monitorada pelo Altíssimo, pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Principalmente o Espírito Santo, Consolador, que nos guia a toda a verdade, esse é o seu ministério. Então, às vezes, você pega um crente que ele está querendo ser vigiado, tomar conta, mas ele não sabe lidar com isso, não está sabendo mais lidar com isso. A comunhão com Deus, a comunhão diária, meditação na palavra, oração, ela funciona como manter essa ligação, esse elo com o Senhor, para que ele possa continuar monitorando, derramando luz, dando a você e a mim discernimento, para que você possa estar conhecendo a verdade, sabendo então usar o discernimento corretamente. A base é a palavra de Deus. A base é a doutrina bíblica. É isso. Então nós estamos sendo edificados, nós estamos crescendo, nós estamos usufruindo da liberdade que o Senhor comprou para nós. Você vive assim? Ou você está, ou eu estou, nós estamos livres, mas no nosso coração nós estamos escravos. Então, isso tudo nós não vamos ver hoje, nós vamos ver parte. Então, até onde nós vamos agora? Eu separei algumas passagens aqui, alguns pontos nesse Atos 7, de 17 a 41. Para hoje, nós vamos ficar com alguns versículos que você depois vai meditar com calma, e no próximo vídeo eu vou continuar falando nessa questão de libertos, mas ainda escravos, se é o caso. E tomara que não seja o seu caso. Se for, se você se identificar, o Espírito de Deus te convencer, se o Espírito de Deus me convence de que eu estou ainda escravo de algo, ou de algumas coisas, ou estou amando o mundo, eu vou orar nesse sentido. Tá vendo? O confronto, ele ilumina. O confronto de Deus, ele nos mostra o que nós precisamos fazer, qual é o nosso problema. Então, eu e você vamos meditar e descobrir. O Espírito de Deus nos convence, né? Um exemplo, ele te convence. Você está amando, por exemplo, a moda. As modas que o mundo coloca. Estou dando um exemplo, né? Aqui, digamos, uma irmã, por exemplo, que ela se apega à moda. Ah, qual é a moda agora? Então, eu só visto assim porque a moda é assim. Nós não precisamos ficar fora de moda, mas nós não precisamos ficar escravos de moda. Então, você vai se vestir com a preocupação de se vestir decentemente. Isso é doutrina bíblica. A mulher se vestir decentemente, o homem também.
Então, isso é o que basta para todas as eras. Agora, a moda, você vai discernir como você deve se vestir de forma santa, de forma agradável a Deus, mas você não precisa ser escrava de moda. De repente você tem roupas que você pode usar e não usa porque você tem vergonha, porque eles dizem que está fora de moda. Aí você vai achar o equilíbrio nessa questão. E pode ser que você esteja escrava de moda. Estou usando isso como exemplo. Poderíamos aqui dar vários exemplos, mas não há necessidade. Mas a moda. Então, a minha vida, ela gira em torno de vestir, né? Viver para mim é vestir. Ó, então, se é assim, você já está com o coração ficando escravo da moda ditada pelo mundo. O mundo tem o seu sistema de valores. O mundo hoje, por exemplo, chega e diz que uma pessoa que é homossexual, isso é normal. O que não é. É antinatural, é perversão, é abominação aos olhos de Deus. Aí você já teve tantas notícias, não é? Você já viu aí tantas terríveis notícias de igrejas, de pastores que antes eram contra e hoje são a favor, que recebem pessoas como membros homossexuais, líderes sendo consagrados, líderes homossexuais, lésbicas, homossexuais. E aí, como é que se chegou a esse ponto? A falha, a todo uma abandonar da sã doutrina, abandonar da sã doutrina, viu? Então é perigoso eu e você estarmos aí ficando escravos, porém nos tendo como libertos, mas o nosso coração está lá no Egito. E eu oro em nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu oro em nome do Senhor Jesus, por mim, por você. E você ore por mim e oremos por toda a igreja do Senhor, principalmente para os líderes da igreja do Senhor. Que a responsabilidade dos líderes é muito maior, para que nós possamos estar sendo escravos da sã doutrina. A sã doutrina é a saúde da igreja, a sã doutrina, Velho e Novo Testamento, a sã doutrina, os ensinos do Senhor, eles são a fonte da nossa felicidade. Talvez você diga, pastor, mas eu não conheço tanto quanto fulano. Você não tem que comparar a sua vida com ninguém. Você é você, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém. O Senhor, ele é lindo, maravilhoso, ele fez cada um de uma forma que só ele sabe. O importante é você estar produzindo, é você estar dando fruto. Se Deus te chamou para o ministério A, B, C, D, ou para A, B, para C, D, não se importe em comparar a sua vida com ninguém. Você precisa olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé, deixar ele te confrontar. O Espírito de Deus vai te colocar no ponto que o Senhor quer. E isso chama-se edificação. Você vai crescendo, dando fruto e vai servindo ao Senhor com os dons que ele te deu. Vai sabendo investir sob o controle dele, a direção dele, os dons que ele te deu, os talentos que ele te deu. O que você quer olhar para ele e ver ele satisfeito com você. É isso. É isso. Cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão. Eu sou pastor, por exemplo, eu admiro, eu tenho pastores que são referência na minha vida, mas eu não sou eles. Eles não são eu. Cada um é cada um. Simples assim, né? Então eu preciso admirar, não invejar, reter aquilo que é bom e realmente caminhar na direção do que Deus tem para a minha vida. Caminhar na direção do que Deus tem para a sua vida. Cada um de nós vai prestar contas a Deus daquilo que ele determinou para cada um de nós. Então podemos ter as referências, podemos ter exemplos, devemos ter, graças a Deus, temos muitos bons exemplos de fé, de adoração, de servos de Deus, mas precisamos ser nós mesmos, amar a obra que Deus faz em nós. Então, outra coisa, importante falar aqui, você ama a obra que Deus faz em você? Você ama você, crente, você como crente, você ama? Quantas e quantas pessoas, não é, vieram antes da conversão, elas não se amavam, elas se detestavam, complexadas. Vamos falar assim uma palavra que resume isso, complexo de inferioridade. Ah, eu sou feio demais, ah, eu sou pobre demais, ah, eu sou sem cultura. Ah, a pessoa assim, aí ela converte, aí ele converte. Aí o que acontece? Aquela carga, aquele complexo, ele é quebrado. Mas isso não quer dizer que o inimigo, agora que você converteu, não vá tentar te pegar de novo naquele ponto do complexo que ele produzia na sua vida. Entendeu?
E você pode estar fora do mundo, no sentido de liberto do sistema mundano ante Deus, colocado agora no reino de Deus, mas o seu coração, ele pode estar sendo ludibriado ali, porque ele já é enganoso por si mesmo, ele pode estar sendo ludibriado pelo inimigo para voltar aos complexos que você tinha antes, na incredulidade. Aí você fica liberto, mas ainda escravo, liberto, mas ainda escravo, vivendo como escravo. Entendeu? Vai ouvindo aí que Deus está te falando, que Deus está me falando. Deus fala. Eu estou aqui para servir o Senhor. Então, vamos receber de Deus isso. Nós queremos viver verdadeiramente libertos. Essa época de coronavírus, quantas pessoas, o aumento da ansiedade, já fizeram aí uma estatística, quanto aumentou, não lembro mais questão de percentual, mas o quanto aumentou a ansiedade do povo, a preocupação, a síndrome do pânico. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos isentos de ter essas coisas, mas nós estamos proibidos de ter. Pastor, mas o que é isso? Quem proibiu de nós termos pânico, fobias? Deus. Deus. Ele não te salvou para você viver agora cheio de pânico, escondido com medo, não. Não. O Deus da Bíblia, não. Viu o perigo? Nós começamos a criar um outro Deus, uma caricatura de Deus, e nós perdemos aquela liberdade e começamos a nos tornarmos escravos, escravo do medo, escravo da preocupação, escravo da ansiedade. O Senhor não nos ensinou a viver com medo, não nos ensinou a viver complexados, não nos ensinou a viver acovardados. Não é ensino bíblico, você não pode, eu não posso viver assim. Somos tentados a viver assim. Podemos até cair nisso, mas temos que levantar e sair para honrar o Senhor, porque senão nós vamos honrar o Senhor. Ninguém honra o Senhor dessa forma. Eu sinto prazer em Deus de dizer isso, o peso da responsabilidade de dizer isso, e eu sei que você pode até não gostar, é um direito seu, mas eu digo para você, ninguém, nenhum crente honra a Deus acovardado. Se você chegou nesse nível, a responsabilidade é totalmente sua. Se eu chegar nesse nível, a responsabilidade será minha. Ah, pastor, mas nós fomos pegos de surpresa pelo coronavírus. Quem falou que é surpresa? A Bíblia traz, e nós não vamos aprofundar nisso, mas a Bíblia traz nas suas profecias, ela traz pestes, guerras, a maldade humana vai crescendo. E principalmente nesse final de tempo, que nós estamos vivendo um tempo, vamos chamar assim, de apocalíptico, a fúria de Satanás, a aceleração da maldade, ela é patente. Você já sabe disso. Você já sabe, isso está na Bíblia. Então, se amanhã acontecer um novo vírus, acontecer qualquer confisco, mesmo as autoridades que hoje são, como nós temos aí um governo que está, pelo menos até agora, parece estar abraçando os valores judaico-cristãos, amanhã ele dá para trás se isso acontecer. Você não pode falar assim, que surpresa, não, porque tudo pode acontecer. Não. O mundo jaz no maligno. E tem crente que usa isso para alienar. Eu quero dizer para você, se você alienar da realidade e achar que Deus não quer te usar nesse tempo, você está deixando de ser crente. Seu papel não é esse, não é alienar, é saber se posicionar. Uns Deus vai colocar lá na política, vai dar voz para eles. Glória a Deus. Nós temos irmãos aí na política que são fiéis a Deus. São poucos, mas são usados por Deus. Eu não posso dizer que todo que diz que é crente que está na política é de Deus, mas nós temos irmãos que Deus colocou na política para ser sal lá na política. Nós temos pessoas colocadas na economia, nós temos pessoas colocadas aí em postos de autoridade, enfim, e aí vai. O Senhor vai designar os crentes para seus lugares, não é verdade? Isso. Então você não pode alienar. Mesmo você que não é conhecido, como eu, não sou conhecido, nós não temos fama, não temos. O que interessa é você ser fiel onde Deus te colocou e investir os talentos, investir os dons. Olha, quero dizer para você, para todo crente que está me ouvindo, todo crente fiel que está me ouvindo, escuta bem, seja pastor, o ofício que tiver,
Crente, todo crente é um sacerdote do Senhor, está servindo ao Senhor, sacerdócio santo, né? Para servir a Deus. Há um campo que branqueja para a ceifa, ele está à sua volta. Não se preocupe. Qual país que eu vou servir a Deus? Mantenha sua comunhão com Deus, que Ele te chama, Ele te leva. Mas o chamado é para todos. Há um campo para todo crente trabalhar. Não precisa ficar comparando o seu campo com o meu, o campo Tem missionários que estão em lugares aí que a gente chama de difíceis, mais difíceis do que outros. Sim, cada um no seu chamado. Mas todo crente tem que estar ligado no chamado missionário, no chamado de levar a palavra. Então, não seja alienado, não seja uma pessoa alienada. Tá certo? Então, nessa situação, nessa condição, nós precisamos estar sabendo se nós estamos vivendo uma vida como realmente libertos da escravidão do pecado. Porque o pecado ele vai tentar se tornar de novo senhor da minha e da sua vida. Então, vigie a sua vida, deixe o Espírito Santo sondar. Nós vamos aqui caminhando com tranquilidade, não vamos correr, não temos pressa. Né? Então, mas vamos estar atentos. E dentro desse texto, eu quero então que a gente pense no seguinte, vamos lá, alguns pontos nós vamos abordar aqui. Olha só, primeiro, olha o interesse de Deus na libertação do seu povo. Amém? O interesse de Deus na libertação do seu povo. Esse interesse de Deus em libertar o povo é claro, é patente. Quero compartilhar com você que Deus tem um interesse claro em edificar você. A base disso é o seu amor. Deus tem interesse em salvar os homens. A base disso é o seu amor. Deus tem interesse. Todo pensamento que vier à sua mente, que vier à minha mente, de que Deus não tem interesse no nosso progresso genuíno espiritual, é infernal. Todo pensamento que é contrário, que quer me levar a pensar que Deus está desinteressado no meu progresso espiritual, no seu progresso espiritual, pode repreender, não aceite, porque isso é semente maligna. Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, está envolvido, comprometido, se autocomprometeu a nos salvar, nos edificar e nos fazer entrar na pátria celestial. Ele faz. Então, não existe qualquer sombra de dúvida, pela palavra de Deus, de que ele está claramente, patentemente, interessado em que você e eu sejamos felizes, como discípulos. Discípulos que negam a si mesmos, tomam a sua cruz e seguem Jesus. Eu estou dando essa definição para ficar bem claro o que é ser crente. No Brasil, ser evangélico virou status, totalmente corrompido, um absurdo. Hoje você tem que esclarecer isso. Porque eu pertenço à igreja, não interessa. Você pode pertencer à igreja, dar dízimo, não sei o quê, e não ser salvo. Está cheio de gente em igreja que não é salvo. Por conta dessa porcaria de evangelho e teologia da prosperidade. Essa bandidagem que ensinou isso. Eu já falei isso, vou falar em todo vídeo. Então nós temos hoje um problema. Nós pastores, se queremos ser sérios, nós temos um problema. Nós vamos tratar e trabalhar isso para o povo. Para que aqueles que se identificarem, falam assim, puxa vida, eu nunca converti, então eu quero converter agora. Eles vão converter. Agora não podemos enganar ninguém. As igrejas estão cheias de gente que não converteu. Porque a elas não foi dito o evangelho, não foi esclarecido o plano de salvação real. Levaram elas para o entretenimento. Procuraram saber o que elas gostam. E aí deram a elas o que elas gostam. E elas então foram tiradas, se tiveram como convertidas, mas converteram para isso que elas gostam. Entendeu? Tentaram colocar as pessoas dentro do reino de Deus à custa do homem. É igual os falsos profetas. Você vai ver que as pessoas convertem a eles. Elas não convertem a Jesus, elas convertem a eles, aos seus templos, aos seus ministérios. E, infelizmente, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, cuidado, principalmente você que exerce ministério de ensino. Eu que exerço ministério de ensino. Nós exercemos porque o Senhor nos chamou, glória a Deus. Mas eu digo para você, cuidado.
A tentação do inimigo é fazer com que a gente prenda as pessoas conosco. Você não é dono de ninguém, eu não sou dono de ninguém. As ovelhas são do Senhor. Elas seguem o Senhor Jesus. Se você não está fazendo discípulos de Jesus, está fazendo discípulo de você. Cuidado que você vai cair e vai levar os outros com você. Está cheio de pastor mal formado, despreparado, que estão se transformando em falsos profetas, porque estão preferindo negar a mensagem clara do Evangelho, da salvação pela cruz de Cristo, pela obra vicária de Cristo, falar que as pessoas estão sujeitas a sofrimento, mesmo convertendo, mas elas têm agora o gozo da felicidade do céu, eles estão abrindo mão disso para tentar mostrar um caminho mais palatável para o pecador, mimar o pecador, adular o pecador. Aí o pecador não converte, mas eles dão um banho no pecador, falam que o pecador converteu e leva ele, e fim das contas você vai ver a pessoa não produz nada, porque ela nunca converteu. Nós não podemos trabalhar para isso. Nós temos uma preocupação doentia, infernal com números. Números pertencem a Jesus Cristo, o Senhor da Seara. É Ele. Número com Ele. A minha parte e a sua é sermos fiéis em pregar as Escrituras, em edificar a igreja com a palavra. Tudo na igreja ela precisa da palavra. A igreja é escrava da palavra. Então nós não podemos sair da palavra. Então por isso que eu estou dizendo, você só é discípulo de Jesus se você consegue entender e aceitar, confrontar isso para você, para mim, para você. Neguei a mim mesmo, nego a mim mesmo, toma a minha cruz e siga o Senhor. Se você não faz isso, você não é um discípulo. Você está perdido. Pode estar na igreja, pode dar dízimo, pode, não sei se há 50. Olha, crente nominal, vou repetir. Uma praga no meio da igreja, chama-se crente nominal. Uma praga. Uma peste. Criada pelos próprios evangélicos, pela própria liderança evangélica, que optou por facilitar que os crentes sejam nominais. Até porque quando você trabalha com uma igreja nominal, com crentes nominais, você tem menos trabalho. Muito líder aí não quer trabalhar. Não quer suar a camisa, não quer pisar na terra, não quer ir atrás das ovelhas perdidas, não quer ir atrás de fazer evangelização. Então ele fala, não, crente nominal, você manipula ele, você fica aí, faz de conta que é crente. Não. Se você vive assim como líder, você é um falso líder, você precisa arrepender, porque senão você vai para o inferno com esse título de líder. Você vai para o inferno. Escuta o que eu estou te falando. Arrepende enquanto é tempo. Arrepende. Se eu vivo assim, querendo facilitar o que o Senhor não facilita, querendo mexer naquilo que é imexível, vamos falar assim, usar essa palavra assim, esquisita, né? Imexível. O Senhor não te autorizou, não me autorizou a mexer na sua palavra para facilitar a entrada de ninguém. O Senhor Jesus, certa vez, chegou para os seus discípulos, o povo, muitos discípulos consideraram o discurso dele duro, ele falou com os 12, vocês também querem ir embora? Pode ir. Igreja não é clube, igreja não é shopping center, igreja não é lugar de ficar adulando pecador, não é lugar de ficar mimando ninguém, tá cheio de crente mimado aí, não serve para nada, é uma praga, isso é pior do que piolho em planta, porque piolho pelo menos Deus criou, mas isso nós é que criamos, nós líderes evangélicos, infelizmente, por nossa covardia, por nossa... traímos o Senhor porque nós deixamos de mostrar o caminho apertado. Então, porque líder quer a igreja cheia, líder quer que todo mundo fique bajulando ele. Então, você facilita. Que facilita? Você tem que ser um servo de Deus, você tem que entender que você é pó, que você um ministro, ele é um servo. Os ministros querem ter reinado. Vocês estão vendo aí. É um show horrível. Quando nós vemos, liga a televisão, eu já nem ligo mais, mas liga a televisão para assistir esses impostores, metido a pastor, metido a bispo, metido não sei o quê, com seus impérios, enganando o povo, explorando o povo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, vou repetir. Nessa época do coronavírus, cadê os pregador da prosperidade material, que crente não fica doente? Está tudo enfiado nas suas mansões, nas suas fazendas. Esses vagabundos, esses servos de Satanás, exploradores do povo. Cadê eles para curar o povo? Cadê eles para decretar, para fazer suas confissões positivas? Deram no pé, cambada de vagabundo. Entendeu? Esse cara tinha que estar preso. Tinha que estar tudo preso. Mas como nós vivemos num país de bandido, então fica tudo solto. Fica aí, explorando um povo. Então, presta atenção. Você só é discípulo se você nega a si mesmo. Se eu nego a mim mesmo. E isso é uma luta.
Toma minha cruz, toma a sua cruz e segue Jesus de cabeça erguida. Eu sou um pecador, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu fui regenerado, Jesus Cristo me salvou. Eu agora vivo em santificação, em comunhão com o Senhor. Ninguém me tira isso, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne tira isso. Aleluia. Esse é o vencedor. Aí você goza de plena liberdade. Aí você tem o mesmo espírito e age no mesmo espírito que agiu Caleb e Moisés. Desculpa, Caleb e Josué. Desculpa. Josué e Caleb, quando foram dar os relatórios dos espias, os 12 espias, dos 12, só esses dois, Josué e Caleb, que deram o relatório correto, porque eles estavam cheios do espírito de coragem. Então, tudo que era perigo, problema para conquistar a terra prometida, que Deus prometeu, eles falaram, isso aqui vai ser como pão para nós, o inimigo vai ser como pão para nós comer, o inimigo nós vamos vencer, é isso. É isso. Então não tem vírus, não tem crise financeira, anticristo que virá, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porém, se eu e você não estivermos nesse perfil de negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, essa é a respiração, essa é a santificação que nos leva para o céu. Se não for assim, pode ter certeza, você tem o título que for, eu tenho o título que for, nós estamos perdidos. Então, eu quero te chamar aqui, para de ser crente nominal. Fala isso para mim. Eu sei que eu não vou te ouvir, porque eu que estou falando, você está me ouvindo, mas pode falar aí, eu recebo. Pastor, não aceite ser um crente nominal. Não aceite ser pastor nominal. Seja um servo. Ame servir. E tudo que você fizer vai ter o toque de imperfeição. Imperfeição. Porque nós somos imperfeitos. Mas isso não vai te desanimar. Porque o Senhor sabe. Ele não está te chamando para você te colocar uma perfeição absoluta. A perfeição absoluta pertence só a Deus. Mas ele te chamou para ser perfeito. Ah, então o que ele me chamou, pastor? Para você ser maduro. Para você ser maduro. Isso é alvo seu. Você não tem um alvo mais de ser maduro. A igreja se tornou tão criança, tão infantil, que hoje a gente não tem mais alvo de ser maduro. Temos esse alvo. Esse alvo ele é imposto para todo crente. Todos os crentes têm que ser maduros. Lutar por ser maduros. Conhecimento da palavra, santificação, a ação do Espírito de Deus, essa mística com o Espírito Santo de Deus para que ele possa te fazer crescer, me fazer crescer, e você servir a Deus, servir a nação, servir ao povo de Deus. Isso com o prazer que vem do alto. Compreendeu? Então, o que eu quero com tudo isso? O interesse de Deus é claro, é patente pela sua vida. Olha, presta atenção, se você quer entristecer o Espírito Santo de Deus, é só você começar a pensar que Deus não tem interesse por você. Então você é proibido de pensar isso, porque Deus tem tudo isso. É manifesto claramente pela história, pela palavra de Deus, que Deus se interessa por toda a sua criação, especialmente pelo ser humano, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz. Nós estamos pregando Bíblia aqui. Entendeu? Então, o interesse de Deus. Então, nessa parte aqui, nessa passagem nós estamos lendo de Atos 7, há o interesse de Deus. Vamos ver? Olha só. O interesse de Deus, ele é claro, ele é patente. O interesse de Deus é maior do que o seu. Você fala assim, pastor, eu tenho interesse em crescer espiritualmente. Glória a Deus, eu fico feliz com isso. Você quer me deixar feliz? Eu ver você empenhado em crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus, servir a Deus. Isso é que deixa a gente feliz. Isso é que traz a gente realização, é ver a igreja crescendo espiritualmente. Numericamente é secundário. A igreja local pode ter 5 crentes. Se for 5 crentes cheios do Espírito de Deus, é uma beleza. Se for 1000 crentes cheios do Espírito Santo, o que não pode ter é gente nominal. Crente que parece que é e não é. Isso não pode. Isso não pode. Os que ficarem por pura resistência, por pura rebeldia. Mas não pode. Crente nominal, nós temos que trabalhar para eles, preferivelmente, se não quiserem deixar de ser nominais, eles vazem, saiam da igreja local. Porque vocês são uma peste, infelizmente. A palavra certa é peste. E como não tem pesticida para julgar vocês, então vocês precisam arrepender. Vocês não querem arrepender, cai no mundo. Mas some, sai. Porque vocês atrapalham a obra de Deus. Vocês são arrogantes, vocês são orgulhosos, vocês são pessoas que querem que o mundo gire em torno de vocês. Vocês vão converter, vocês precisam converter. Tá certo? Então nós trabalhamos para pastorear o rebanho do Senhor. As ovelhas do Senhor. Não é para pastorear bode, não. É para pastorear ovelha.
Então, toma, meu irmão, enquanto é tempo. Você é pastor, pior ainda se for pastor. Arrepende. Não vá se sentir ofendidinho. Ah, ofendidinho. Para com essas chatices. Se a palavra é para você, recebe. Não é? Amém. Ora. Que bom. Você não está precisando disso. Se não é para mim, não é. Agora, nós precisamos estar atentos. Às vezes Deus está falando conosco. Ó, você só parece que é, mas não está sendo. Às vezes você era. Às vezes até o ano passado você servia a Deus. Aí veio agora, você parou. De repente, esse coronavírus, por exemplo, te assustou. Você fala, meu Deus, e agora busca Deus. Pede ajuda. Busca Deus. Pronto, se eu buscar Deus, o que você tem que buscar? Deus. Fecha o seu quarto, vai lá orar, vai clamar e fala, Deus, eu quero ser o que eu era. O ano passado eu quero voltar aquele vigor. O que ele vai fazer? Uma hora interessada é ele. Então, eu quero lembrar você, o interesse de Deus é claro por você, é claro por mim, nesse perfil de nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus, arrependermos dos nossos pecados. É nesse perfil. Ele é o maior interessado em produzir a santificação em nossa vida. Amém? Outra coisa, ele tem mais interesse do que nós. Nós temos interesse? Temos que ter. Por quê? Porque agora nós somos santos. Quem converteu um santo de Deus, uma santa de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Só que agora você tem interesse que você não tinha antes, não é verdade? Você agora é crente, você tem aspirações diferentes de antes de converter. Isso é maravilhoso, isso é sinal que você converteu. Aleluia, louve a Deus por isso. Porém, lembre, você e eu, por melhores intenções e interesses, não temos mais do que o próprio Deus. E é aí que a gente consegue, às vezes, evitar de passar o carro, tentar passar o carro na frente dos bois. Você pode, por exemplo, estar com interesse hoje que o mundo converta, de uma vez. Você está com interesse que todos convertam. Glória, quem é que plantou isso no seu coração? O Senhor. Continue, mas lembre, agora ele vai te dar sabedoria, ele vai me dar sabedoria. Quem vai operar salvação é Deus. Você não salva ninguém. Você não salva ninguém. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, crente não salva ninguém. Então você vai servir a Deus, você vai andar em comunhão com Deus, você vai se alegrar no Senhor, vai orar pelos seus familiares, vizinhos, colegas, amigos, inimigos, vai orar pelos inimigos, mas quem vai convertê-los é Deus. O maior interessado na salvação do mundo não é você e nem eu, embora a gente tenha esse interesse colocado por Deus, é Deus. O maior interessado é Deus, então não se esqueça disso. Senão você chega um momento que você começa a achar que você está mais interessado na salvação das pessoas do que o próprio Deus. Isso é uma loucura. Deus não vai aceitar isso. E ele pode tocar a sua mente, pode te dar uma sacudida. Fala, você está pensando que você é o quê? Eu conheci crentes que eles pensam que são Deus, que eles vão converter os outros. E as pessoas não convertem, eles ficam com raiva. Imagina, eles ficam com raiva. É tanto orgulho, porque a pessoa fala assim, eu quero que fulano converta, porque foi eu que preguei para ele. Aí fica com raiva, a pessoa não converteu. Fica se sentindo humilhado, como se a pessoa tivesse que converter a ele, a ela. Olha que loucura. Tudo na igreja. Atrapalha a obra de Deus. Eles acham que são Deus, eles acham que eu sou o Espírito Santo, eu sou o Espírito Santo. Eu vou agir, a pessoa converter, porque eu que falei, porque eu que preguei, porque eu que cantei, porque eu... tenha santa paciência, meu filho. Para com isso, você é doido. Você é doido, você não é doido. Então, para com isso. Sabe o que você tem que ser doido, entre aspas? Com Deus. É como se não tivesse mais ninguém, nada para você fazer, não ser adorar a Deus. Como se não tivesse nada mais para você fazer. Mas tem. Mas como se não tivesse. Então você tem que focar em Deus. De repente você vai viver 10 anos evangelizando um lugar, vai converter uma pessoa. Uma pessoa. E daí? Resta saber se você foi fiel. Você tinha que ficar 10 anos ali? Então, eu já fui em lugares que eu preguei, evangelizei, depois a obra de Deus foi sendo feita por outros. Meu irmão, você tem que estar onde Deus quer, fazendo o que Deus quer. Você tem que sempre fazer oração assim, Deus não me deixa ser o que o Senhor não quer, e nem me deixa fazer o que o Senhor não quer. Não deixa ir onde o Senhor não quer. Imagina eu sendo pastor e Deus me diz, não, eu não quero que você seja pastor, eu vou ser pastor. Imagina, tem gente que faz isso. Louco, louco, louco. Tem gente que está terminando a vida frustrado, irmãos. Porque achou que ministério era para dar dinheiro. Eu sou pastor, porque com a igreja maior, ficar calculando, eu vou ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, você é louco. Você é doido, varrido. Quem decide essas coisas é Deus. É Deus que prepara, é Deus que chama, é Deus que controla. Eu vejo pessoas hoje, irmãos, é tão triste, pessoas terminando a sua vida, frustradas, porque elas fizeram projetos de vida que não deu certo. Tudo crente.
Meu irmão, minha irmã, projeta a sua vida, faz agenda. Mas olha, pega a agenda, igual eu faço todo dia com a minha agenda aqui, ó. Eu tenho uma agenda, vou pegar para te mostrar. Isso aqui é a minha agenda desse ano. Ó, tá aqui. Tá com esse barbante para segurar os documentos aqui dentro. As contas. Eu sei. Então, agenda. Todo dia de manhã eu ponho a boca no chão e falo, Senhor, eu estou consagrando minha agenda o dia. Mas eu planejei, eu faço agenda. Você pode planejar a sua vida. Ah, eu vou planejar aqui, eu vou casar, eu vou isso, vou aquilo. Só que você tem que consagrar o Senhor. Consagra o Senhor. Espera a direção dele, aceita. A coisa mais difícil para mim, para você, às vezes, é aceitar a direção que Deus está dando. Mas aceita, você se submete. Por isso que a gente põe o nariz no chão, fala, Deus, o Senhor já sabe quem que eu sou. Deus já sabe quem que você é. Suas mazelas, suas fraquezas, suas dificuldades. Mas aí você está sendo santificado, você está sendo edificado. Então você coloca a sua agenda. Deus, eu consagro o casamento que eu quero ter, os filhos que eu quero ter, enfim, minha promoção, a minha vida estudantil. Consagro, eu quero, não me deixa aí, você tem que ter essa vivência. Aí Deus vai te dirigindo. Muita gente não faz isso. Muito crente não faz isso. E quebra a cara lá na frente. Aí deixa de ser aquele crente que Deus queria, deixa de servir a Deus e acaba caindo em idolatria. Idolatria. Pensa que situação, pessoas que deixaram de usufruir da liberdade que Cristo deu, elas não têm prazer em nada que diz respeito à evangelização, salvação de almas. Elas têm prazer só nas conquistas pessoais delas. E dizem que são crentes. Barra, né? Eu estou trabalhando aqui para eu não cair numa dessa e você também não. Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas não cair não é isso, isso desonra o Senhor. A alegria do crente é ser crente por ter o Senhor. Como assim, pastor? Eu vou repetir. A alegria que você tem que ter na vida é de ser crente. Você tem mais alegria porque seu time de futebol foi campeão? Aí, aproveita agora que essa porcaria de futebol, larga essa porcaria, para de torcer para time, torce só time nenhum. Canaliza suas energias para torcer para o reino de Deus, para participar no reino de Deus. Lá você vai ser ponta esquerda, ponta direita, back, goleiro, vai estar no atacante, camisa 9, é isso. Esquece essas coisas que te desgastam, tomam seu tempo, tomam seu dinheiro. Tanta baboseira, tanta idiotice, tanta coisa que te trava na vida, você perde, distrai, tá distraído. A política mesmo nesses dias, tô vendo aí crente, meu Deus, os crentes. Irmãos, eu acompanho notícia de todo jeito aqui. Eu tô ligado. Mas você acha que eu vou ficar por conta de política? Você é político? Você é deputado? Né? Então, minha filha, meu filho, cabeça, vê o necessário e, desliga daí. Desligo, não, fico o dia inteiro no zap. Agora o Bolsonaro vai tomar o poder. Agora o Maia vai sair. Agora... Que é isso, meu filho? Que é isso? Presta atenção, você não foi chamado para isso, não. Tem quem cuida disso. Você vai orar, interceder e resumir as notícias só para você ficar por dentro. E você vai interceder, vai orar e vai ver Deus o que mais você quer. Só quer que eu vá para a rua para poder fazer protesto? Então vai, Deus vai. Não, Deus quer que eu fique em casa. Não vou ficar em casa. Quer dizer, agora sai dessa ligação extremada. Nem com Deus você faz isso. Vai orar. Você não está vendo que isso está te dominando, está te escravizando? Você não tem controle disso. Você não é autoridade, nada. Você não é governador, você não é prefeito. Então você vai orar, você vai ficar por dentro das notícias, mas só. Não, a vida fica por. Levanta de manhã, já está ligado. Cada passo do Bolsonaro, cada passo do Lula, cada passo não sei quem, cada passo, cada o que um fala, o que outro fala. Quando vê, terminou o dia, o que você fez? Você ficou lá, atrás das notícias. Fique sim ligado nas notícias, mas pouco. Fique sim ligado em esporte, pouco. Fique sim ligado a uma série de. Não só elas são. Elas não têm a relevância para tomar o seu tempo como você está sendo tomado. Ore mais. Oremos pelo Brasil. Nós estamos aí à beira, quem sabe, até de uma guerra civil, não sabe. Olha aí o que está virando. Você viu? Um presidente honesto quer governar o país é de bandida, país de máfia. Então, você já viu. Você agora vai enfrentar aí a bandidagem de todo lado. E aqueles que foram idiotizados, né, manipulados, escravizados pela bandidagem. Então, tá aí. É uma coisa difícil. Deus proverá. Ore. Mas não fique aí o dia inteiro com isso, adoecendo com isso. Não é assim não, meu filho. Você está no reino de Deus. Você tem propostas de Deus bem acima disso. Amém? Então, veja só.
O interesse de Deus é claro, é patente, amém? O interesse de Deus é maior do que o seu e o meu. Você tem interesse naquilo que Deus tem interesse? Glória a Deus, você é crente. Mas quem tem mais interesse do que eu e você é Deus. Então você não pode achar um crente, um profeta, um pastor, não pode achar um evangelista que ele tem mais interesse, ele acha que ele tem mais interesse na salvação das pessoas do que o próprio Deus. Pastor, isso não existe, não. Existe muito. Existe gente adoecendo por achar que ele tem todo interesse. Parece que Deus tem menos interesse do que ele. Para com isso, meu filho. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Usa a sua fé para descansar em Deus. Trabalhe, sua, como diz aí, sua camisa, evangeliza, serve a Deus, ora a Deus, busca a Deus, congrega, enfim, anda com o povo santo de Deus, juntos lado a lado, servindo ao Senhor. Mas lembra de uma coisa. Isso tem que ser só o resultado da ação do Espírito de Deus na sua vida. Não é porque você tem mais interesse do que Deus. Amém? Vamos lá, outra coisa. Quem é que toma a iniciativa dessa libertação? É o homem. Quem toma a iniciativa dessa libertação sou eu, porque sou pastor, por exemplo? Porque o fulano é bispo, porque o outro é reverendo? É ele? Não. Quem toma a iniciativa é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. É ele que toma a iniciativa. Então, vamos repetir? Vamos lá. Nós estamos vendo aqui, e vamos pegar alguns versículos agora, você vai ver, onde o interesse de Deus pela libertação do homem e do seu povo, da humanidade, é claro, é patente. Segundo, o interesse de Deus em salvar, em libertar, em edificar o povo é maior do que o meu e o seu. Nós temos esse interesse por causa da santidade de Deus na nossa vida. Mas ele tem mais interesse do que nós. Amém? Agora nós vamos para o terceiro. Deus é que toma a iniciativa. Pastor, então eu não vou tomar a iniciativa de evangelizar minha família? Deus já tomou essa iniciativa. Quando você vai evangelizar alguém, vai evangelizar sua família, vai pregar o evangelho, Deus já tomou primeiro. Você está fazendo porque ele tomou a iniciativa. A iniciativa da salvação do homem não partiu do homem. O homem estava no lamaçal do pecado, perdido, afundado, escravo do pecado, cego, e Deus toma a iniciativa de salvar. Amém? O homem desobedece e Deus toma a iniciativa de salvar. Então, a iniciativa não é do homem, é de Deus. Amém? Então, agora eu quero aqui compartilhar com você, Estevão, aqui nesse texto que nós lemos, Estevão atesta que Deus envia Moisés. Então, Deus toma a iniciativa, vamos ver? Vamos pegar lá, versículo 30, Atos, capítulo 7, nós lemos 17 a 41. Capítulo 7, versículos 17 a 41. Dentro desse texto, nós vamos ver agora, versículo 30. Vamos lá. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. A manifestação de Deus. Então, Moisés está lá. Ele matou um egípcio, fugiu, e havia uma regulamentação no Egito, só para você entender, só para dar uma pincelada aqui. O Egito tinha leis, regulamentos, que você poderia defender alguém em estado de necessidade. E Moisés agiu ali e mata aquele egípcio para impedir que uma injustiça fosse praticada. Só que quando eles reagem dizendo, você matou o egípcio, e ele tenta ali apartar uma briga entre os israelitas, os próprios israelitas falam, você matou um egípcio, assim, ele sentiu que a situação poderia se tornar insustentável para ele poderia ser preso e ali injustamente processado, executado, ele foge, fica 40 anos. Nesses 40 anos, então, agora Deus aparece, através dessa manifestação, através de uma sarça em chamas, perto do Monte Sinai. Então, Deus age, Deus vindo aí. Amém? Vamos lá no versículo 31. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Então, na hora que Moisés vê, Deus manifesta na sarça, Moisés aproxima. E aí? Pensa, faz de conta que você está lá, eu estou lá. O que nós vamos fazer? Aproximamos para ver. Uma sarça pegando fogo e não se consumia. Aí a voz do Senhor, o Senhor já criou manifestação e agora o Senhor vai ver ele se aproximando e
fala com ele. Olha que maravilha. Tá vendo? A iniciativa de Deus. Agora vamos versículo 32. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Deus se manifestando. Não é maravilhoso? Viu a iniciativa de Deus? Não foi Moisés que criou, buscou uma manifestação. Não. Com certeza Moisés orava a Deus, mas foi Deus que tomou num determinado tempo, que para nós poderia até ser demorado, talvez para Moisés. Quantas dúvidas Moisés não deve ter passado, né? Normal. Mas ele não se deixou, ele não foi derrotado por isso, porque quando essa sarça aparece e Deus fala, ele vai responder. E com toda a imperfeição dele, como a minha, como a sua imperfeição, Deus está interessado. E Deus o escolheu. E Deus então começa a se manifestar. Então ele fala aqui, ó, ouve a voz do Senhor. Né? Versículo 33. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Né? Deus dá ele uma instrução, tira as sandálias dos pés. Não vou entrar nesse detalhe aqui, a questão é Deus, então fala e dá ele uma instrução, tira as, porque a terra que você está é terra santa. Então ele começa agora a prepará-lo, começa agora a dar uma direção para a mensagem que ele vai trazer. Olha só, versículo 34. De fato, olha como Deus vai argumentar, explicar para Moisés o que ele está vendo. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Olha como Deus, ele é um Deus tão lindo, tão inexplicável, né? Ele lida conosco, ele manifesta o que ele sente. Ele fala, eu ouvi, ele poderia não falar isso, ele falou, porque isso traz essa comunhão. Nós, humanos, né, precisamos disso na nossa pequenez, na nossa limitação, precisamos, vamos falar assim, sentir o coração de Deus. Aí Deus se manifesta assim. Quando você ora e você ouve Deus, porque a oração você fala com Deus, mas Deus também pode falar com você. Ele te ouve, ele fala, ele usa principalmente a sua palavra. Eu falo sempre na igreja cristã Betel, onde eu sou pastor. Eu falo, irmãos, quando você for orar, principalmente fazer seu devocional, leva a Bíblia. Leva a Bíblia. Fica com a Bíblia por perto, fica com a Bíblia na mão. Eu muitas vezes oro sozinho aqui com a Bíblia na mão, porque há momentos que o Senhor nos leva a abrir a palavra e ele vai falar conosco. Amém? Então Deus vira para Moisés e fala assim, olha, de fato tenho ouvido a opressão sobre o meu povo, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Então o que eu estou querendo com isso? Mostrar para você a iniciativa de Deus, toda a iniciativa de Deus. Não foi Moisés que tomou o passo, eu vou lá libertar, não. Ele tinha entendido, até pelo próprio texto que nós lemos aqui, que Moisés, ele tinha algo no sentido de que, vamos dizer assim, uma revelação de que ele seria esse líder. Algo dizia isso para ele, vamos dizer, de Deus, mas não era nada ainda um chamado, ainda não tinha havido aquele chamado claro de Deus, que acontece aqui agora, quando ele está fora ali do Egito. Então, veja bem, ele foge, Deus trabalha, né, entendido que Deus trabalha ele nesse deserto. Então, muitas vezes, Deus nos leva para situações que a gente chama de deserto para nos preparar para algo. Eu não estou dizendo que todo deserto Deus está fazendo isso. Às vezes tem pessoas que estão passando deserto por conta delas, da teimosia delas, da dureza do coração delas, da arrogância delas, mesmo que seja camuflada por uma espiritualidade. Não, elas estão arrogantes, elas são orgulhosas, elas acham que elas estão aqui para reinar, então elas passam deserto, vai ficando deserto até apanhar, aprender e se submeter a Deus. Então, não estou falando desse deserto, estou falando do deserto de alguém que quer se submeter a Deus, não estava entendendo tudo que estava acontecendo, manifestou-se, expôs a sua vida, inclusive matando o egípcio, e depois foge, para não ser morto, ele foge, e Deus, então, tira, vamos chamar assim, tira aquilo que é ruim do Egito, aquilo que não servia para ele como um libertador do povo de Deus. Deus usa o deserto ali naqueles 40 anos para fazer isso, compreende? Então, olha só, Deus fala com ele o que ele sente, o que ele vê e chama ele. Viu a iniciativa de Deus? Toda iniciativa do nosso crescimento espiritual vem de Deus. Você pode falar assim, pastor, eu estou crescendo espiritualmente, glória, estou frutificando, glória, estou entendendo a palavra dele, mas isso veio de Deus para você. Senão você começa a achar que você tem tanto entendimento que você é alguma coisa, você não é nada, nada.
Todo dia eu e você precisamos fazer esse exercício, esse exercício mental, vamos chamar assim, e do coração, vamos colocar assim para a gente entender, de que Deus nada sou, nada sei. Para você estar atento, eu estar atento à nossa pequenez. Grande quem é? O Senhor. Ah, pastor, mas Deus, ele fez homens grandes. Isso, ele fez. Se Deus vai te dar projeção, deixa ele dar. Mas não se promova, não queira se projetar. Deixa Deus fazer. Você tem que importar com a sua santificação. Essa é que é a sua segurança. A sua comunhão com Deus preservada. A sua cara no pó, falando assim só para você entender, você consagrado a Deus, priorizando o conhecimento da verdade. Não adianta só eu e você ficarmos orando e não conhecer a palavra. Tem que estudar a palavra. Todo crente tem que estudar a palavra. Todo crente. Não fica deixando só para pastor, não, que isso é fuga. Todo crente tem que estudar a palavra. Todo crente. Agora, que Deus vai dar um conhecimento mais profundo, especificamente para uns do que para outros, sem problema. Quando nós ouvimos nosso amado irmão, reverendo Hernandes, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço há anos, lendo livros dele, né, e indico ele para todo crente, né, nós vemos o quanto Deus o usa. Ele se preparou. Anos de preparação, devoção, até hoje. Então, ele é um exemplo. Mas Deus pode usá-lo, às vezes, com mais alcance do que outros. Sem problema. E outros que você vê, mas o quê? Eles são exemplo para nós imitarmos em conhecer. Podemos não conhecer tão profundamente quanto eles? Podemos não conhecer tão profundamente quanto eles, ou até mais do que eles, mas não é isso que está em pauta. O que está em pauta é conhecer. Conhecer. Uns vão ter uma envergadura maior, outros uma envergadura menor. Uns são um vaso, vamos falar assim, um vaso maior. O que importa é cada vaso estar cheio. Amém? Guarda isso, anota isso. Pensa sobre isso. Porque se você não entender essas coisas, meu irmão, se você não entender isso, minha irmã, você vai rodar. Você vai rodar, você vai ficar andando em círculo. Eu conheço gente que vive andando em círculo há anos, não sai do lugar. É aquela coisa. Roda, roda. Você tem que andar para frente. Não ficar andando em círculo, não. Crente não é salvo para viver em círculo, não. É para andar para frente. Entendeu? Então você precisa compreender essas questões que a gente está falando aqui. E isso não tem mistério, não. Isso é revelado. Isso está revelado. Isso é coisa para alguns, não. Então, guarda isso que isso vai te fazer muito bem. De repente falar assim, pastor, eu sou só uma dona de casa. Ah, minha filha, o que é uma dona de casa cheia do Espírito Santo pode fazer? Talvez você, minha irmã, está me ouvindo. Eu não estou falando só para a igreja que eu sou pastor, agora N pessoas estão ouvindo. Então, você é uma dona de casa. Você é uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, você é uma excelente esposa, você é uma mulher cheia de Deus, você é uma mulher que Deus usa dentro da sua casa. Você acha que se Deus colocou você nessa condição de uma dona de casa, cumprindo bem essa missão, não te deu mais nada além disso, na sua vida especificamente? Vamos dizer que essa pessoa ficou ali restrita à sua casa, ela não teve oportunidades dadas por Deus para ir em outros lugares. Você acha que Deus não está satisfeito com o ministério dela como uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, que educa os filhos na palavra do Senhor? Claro que sim. E hoje tem muita mulher pregando, né? Então, cuidado, minha irmã. Cuidado com o espírito de inveja. Ah, eu vi lá, pastor, tem muita mulher pregando aí que largou casa. Tem muita mulher pregando aí que largou filho para outros tomar conta. E não é isso que Deus mandou fazer, não. Hoje nós temos esse ministério de pastora, né? Então, nós somos pastor igual... brotou pastora para tudo quanto é lado. E eu questiono isso, sim. Será que todas elas têm chamado de Deus? Quantas pastoras largaram suas casas, seus maridos? Que pastora o quê? Aí você está aí, cuidando bem da sua casa, doutrinando bem seus filhos, aí o inimigo vem e lança uma seta de inveja. Ah, você tinha que ser com aquela pastora lá, tá vendo? Ela pregando, a igreja cheia, a imagem dela. Meu filho, minha filha, não cai nisso não. Se Deus quiser fazer isso com você, ele vai fazer. Cai nisso não. Você é uma esposa fiel? Você é uma mãe fiel? Você é uma mulher de Deus? Estuda uma hora que você puder sobre a vida de Susana Wesley. Vou te dar o nome aqui, anota aí. Anota aí.
Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley. Ela não teve o ministério que os filhos tiveram, mas estuda para você ver a influência dela na vida deles. É isso que eu estou falando. Estou dando isso como exemplo, viu, gente? Exemplo. Estou pegando aqui como exemplo. Então, às vezes, nós queremos viver uma vida achando que a vida é cheia de espírito, a quantidade de ministério que eu faço. Eu fico numa paranoia pensando que nós não somos nada. Deus não precisa de ninguém. As pessoas não precisam de mim, elas precisam de Deus. Aí você vai ser só um instrumento nas mãos de Deus. Se você não tiver bem nisso, se isso para você tá truncado, freia, aproveita essa época aí de menos atividade por conta do coronavírus, vai tratar isso com Deus. Porque se você prosseguir desse jeito, você vai se arrebentar. Olha o pastor falando aqui, ó. As pessoas hoje não costumam ouvir pastor, não. Hoje eles ouvem mais psicólogo, psicoterapeuta, não sei o quê. Precisa de ouvir pastor. Não prossegue assim, não. Não precisa de procurar psicólogo, precisa de procurar psiquiatra, não. É só você procurar o Espírito Santo. E abre o coração para ele. Fala, olha, eu estou tendo inveja. Olha, eu estou desmerecendo meu marido, meus filhos. Estou desmerecendo minha casa. Eu estou achando que eu não tenho ministério. Fala tudo para ele. E só sai do quarto na hora que ele te tocar. Faz isso por fé. Leva a palavra, ora, abre o coração. E você vai ver se Deus não te cura, não te liberta e não te dá uma paz. Né? Tudo no seu lugar. A mulher é ajudadora. Ajudadora. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Viu? Nós temos hoje as mulheres aí nos ministérios. Cheio de ministério. Os filhos ficam para trás, marido fica para trás. Depois está aí com chifre na cabeça, né? Sabe por que o marido trocou ela por outra? Os filhos tudo aí rebelde, por quê? Não tem mãe. Mas elas estão ministério, pregando. É preferível você lavar uma roupa na sua casa, a roupa do seu marido, do seu filho, a sua, cantando, louvando a Deus, se for o caso, é preferível do que você caçar ser pastora. É preferível. Você vai agradar mais a Deus assim. Você vai ver que Deus não está chamando mulher para ser pastora, não. Isso é coisa dos homens. Os homens gostam disso. Até porque as mulheres, aqui, quer ganhar. E, sair fora de casa, dar no pé de casa. Isso não é mulher cristã, não. Isso não é mulher cristã, isso é mulher mundana. Tá certo? E nós estamos cheios disso aí. Parece mato. Capim. Você planta a grama lá, nasce que tem de capim. Obra de Deus é obra de Deus. Obra de homens é obra de homens. Fique atento a isso. Então você, minha irmã, aceite a missão que Deus te deu. Que é dificílima. Eu falo isso sempre falei isso. Quem me conhece sabe disso. Se você tem mulheres santas, de verdade, né? Santa do pau, que finge ser santa. Santas de verdade, que edificam a sua casa, mulheres de oração, mulheres submissas aos seus maridos, como a Bíblia manda. Mulheres que criam seus filhos no caminho do Senhor, que são apoio para o seu marido, igual a minha mulher. Vou falar para você. Você se realiza, ela se realiza, porque estão todos servindo a Deus. Um lar cristão, ele só funciona se tiver uma mulher que edifica o lar. Então não adianta. A mulher fala, não, eu vou sair para trabalhar, muitas vezes não precisa. Fica com pouco salário, pouca renda. Eu, por exemplo, tinha uma renda enorme, muito boa, durante alguns anos. Irmão, minha esposa, assim, olha, nós vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus. Nós nos realizamos em Deus. Não é com profissão, isso é muito bom. Tudo que vem de Deus é bom. Mas nós não vivemos para isso. Eu não vivo para ser pastor. Eu vivo para ser crente. Eu vivo para ser adorador. Você vive para ser adoradora. O que Deus te deu? Seja fiel com o que Deus te deu. Me deu um filho. Cria ele na disciplina e na demonstração do Senhor. Estou lembrando aqui da irmã Gabriela, né? Uma Gabriela aqui do Tijuco. Uma Gabriela do Glauco, né? Pais lá do Caleb, né? Então, até onde a gente pode conhecê-la, a gente vê o zelo dela em criar o Caleb. Ela tem um filho, o Caleb. Então, ela fica ali naquela... Irmã Rosane lá também do Tijuco, lá com o Enzo, com o Vinícius, né? Dedicada. Mulher que assume. Irmã Janaína lá com a Radassa, porque a Maressa casou, mas ali trabalha fora, mas cuida de casa, acompanha o marido. É isso, irmão.
Nós precisamos de mulheres assim, e outras mulheres mais, que eu não mencionei, que não vou mencionar todas aqui, mas mulheres assim que eu gosto, estão servindo a Deus, entendeu? Então não fica nessa de, porque eu queria ter um ministério de louvor, então, irmãos. Dá uma passeada uma hora no ministério, nessa gospelândia que nós temos, gospelândia, você vai encontrar as mulheres. É de embrulhar o estômago. De embrulhar o estômago. De 10, talvez você tire uma que realmente é uma mulher de Deus, o resto é só patricinha, é aquele show, é ganhar dinheiro, é oba-oba. Serve para nada. Infelizmente. Bom, pensa nisso. Se você falar, pastor, eu não concordo com o senhor, fica à vontade. Eu não sou dono da verdade. Eu só estou o que está me vindo aqui, eu estou trazendo para você, como exemplos e coisas que nós vemos aí, que as pessoas entendem como ministério. E de repente a irmã sofrendo aí, porque ela tem um ministério, exerce bem, mas é uma dona de casa. Uma dona de casa santa, cheia do Espírito Santo, que serve a Deus, é uma potência para a obra de evangelização. Essa mulher cheia de Deus aí, qual o problema? Não se deixa o inimigo estragar o seu ministério de mãe, de esposa, não. Se amanhã o Senhor te dá a oportunidade de trabalhar fora, isso não vai prejudicar o seu lar, trabalhe fora, não é problema nenhum. Trabalhe em casa, estuda, não é problema nenhum. Não é problema. A mulher está em pé de igualdade com o homem nesse sentido, ela pode avançar, só que a missão de edificar o lar está dependendo dela. E Deus está à cata de mulheres que estejam fazendo isso. Está vendo como é que as pessoas às vezes confundem as coisas? Ela quer ser pastora, quer ser líder de não sei o quê, quer ser o quê, e larga a casa, e larga o marido, e larga o filho. Não, seja uma santa de Deus. Viva nas oportunidades que te der. E ninguém é maior do que ninguém. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você passe agora, e esse vai ser um ponto que nós vamos parar aqui hoje, nesse vídeo. Do próximo nós vamos continuar. Eu falei que Estevão atesta que Deus envia Moisés a quem eles haviam rejeitado. Nós lemos algumas passagens. Olha que versículo 35. Esse versículo nós não lemos ainda não. Vamos ler agora. Este é o mesmo Moisés, isso é Estevão que está dizendo. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Então, Deus tomou iniciativa, e ele envia, então, Estevão está testando aqui que Deus envia quem? Envia Moisés, a quem eles haviam rejeitado. Amém? Então, irmãos, nós vamos avançar no próximo vídeo, eu vou gravar um próximo vídeo, medita nisso que nós tratamos até agora, e até quarta ou quinta-feira eu quero mandar mais um vídeo continuando essa mensagem, onde nós estamos refletindo. Libertos, mas ainda escravos, e você, se acompanhar, vai entender no próximo vídeo, se Deus permitir, onde nós queremos chegar, o perigo de eu e você estarmos libertos em Cristo, mas o perigo de estarmos com o coração ainda escravos. Perigo. Amém? Esse é o que Deus tem me dado até agora. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu preciso da tua palavra. Nós precisamos da tua palavra. Tua palavra é a verdade. Então, Senhor Jesus, que a tua palavra venha nos santificar, santificar cada lar, santificar cada marido, cada esposa, cada filho, cada pai. Nós clamamos ao Senhor, santifica os lares, santifica a igreja, Senhor, continua trabalhando em nós, continua tirando tudo que não presta e não provém de ti do nosso coração, dos nossos lares, que a igreja seja fortalecida na santificação pelo Espírito do Senhor. E, Pai, que o Senhor continue nos iluminando para entender, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Clareia para nós toda a tua mensagem e não nos deixe errar. Nós oramos em nome de Jesus, que tudo que nós falamos aqui nesta manhã, o Senhor possa trazer a edificação da igreja. E salva almas também, Pai. Essa pessoa que está assistindo, que ainda não converteu, que ela possa ser tocada, que ela possa ser liberta, possa ser salva para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que ela possa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.